Bom dia, municipalistas de todo o Brasil. Hoje é sexta-feira, estamos aqui para mais um bate-papo com a CNM. Nossa agenda, nosso tema de hoje sofreu uma alteração. O que estava previsto para hoje era o tema de ODS 5, Igualdade de Gênero, onde faríamos um bate-papo interativo com todo o Brasil. Entretanto, estamos a 10 dias do final do prazo para os municípios aderirem ao parcelamento dos seus débitos junto ao regime geral de previdência, junto ao governo federal. Então, devido a esse prazo que está indo para o final, e no meu entendimento, eu que sou um pouquinho mais antigo aqui, para não dizer velho no movimento municipalista, considero que esse atual parcelamento aberto, conquistado durante a Marcha Brasília em Defesa dos Municípios, ela é uma das maiores conquistas do movimento municipalista que eu acompanhei nos últimos anos. Nossa área de estudos técnicos, juntamente com o Ministério da Fazenda, estima que se todos os municípios aderirem, e não apenas aderirem, mas cumprirem com suas obrigações aí no parcelamento, poderão estar gerando uma economia da ordem de 31 bilhões de reais para os cofres municipais. São mais recursos que o prefeito vai poder alocar aí para educação, saúde e obras necessárias em seus municípios. Então, tendo em vista essa urgência, a gente fez uma alteração na pauta de hoje e vamos debater aqui com o nosso amigo Telesca, o André, da área e o Fernando, que é da área de Previdência aqui da CNM, justamente quais são as principais dúvidas, quais são os principais números, qual o impacto, por que é tão importante essa conquista para os municípios e o que os municípios ainda têm que fazer nesses últimos 10 dias para a gente não perder os prazos. Então, acho que podemos começar pelo Telesca, explicar um pouquinho quais são as novidades, quais são as principais novidades deste parcelamento dos débitos junto do regime geral de previdência em relação aos outros parcelamentos que existiram até então, Telesca. Bom dia, Guto. Bom dia, André. Bom dia, Fernando. Como você falou, esse parcelamento ele é muito importante porque ele vem numa hora em que as finanças municipais, isso é sabido pelo Brasil todo, e nós aqui na CNM estamos lutando para que isso tenha uma melhora. Esse parcelamento ele vem numa hora em que os municípios estão completamente sem recurso. Muitos municípios do Brasil têm o bloqueio do FPM, e inviabilizando os investimentos e até mesmo o pagamento das folhas de salários. Sobre as novidades, né, que você me perguntou, eu acredito que esse parcelamento, a maior novidade dele é essa. Nós temos hoje uma redução de 85% de juro, né, e de multa, e de 25% das multas de mora multas de mora e encargos. E a redução dos juros, que traz uma economia muito grande. Eu diria que esse parcelamento ele também traz, como novidade, na verdade não é uma novidade, mas é para o momento algo muito importante, que é a extensão. Eu digo não novidade porque outros parcelamentos tiveram também um prazo bastante grande. Os últimos parcelamentos também tinham prazos bastante grandes de pagamentos em parcelas. Mas são 194 parcelas, mais 6 parcelas, depois mais 60 parcelas. Se nós somarmos todas as parcelas que o município pode utilizar, vão ser 260 parcelas. Eu explico melhor. São as primeiras 6 parcelas até o dezembro deste ano. Depois 194 parcelas do saldo restante. Se sobrar alguma conta para pagar após as 194 parcelas finais, ainda assim o saldo resíduo ele vai ser pago em 60 parcelas. Então são 260 parcelas, algo que os municípios
poderão usar para equalizar as suas contas. Eu entendo que essa não chega a ser uma novidade, porque outros parcelamentos aconteceram no passado que tiveram um elastecimento grande também da dívida municipal, mas eu acho que o grande benefício desse parcelamento é o momento que ele vem, o momento de dificuldade das finanças municipais, e ele vem numa boa hora para que os prefeitos que os municípios, os prefeitos possam se organizar e poder colocar os valores, as suas finanças em dia e voltar a investir nas áreas que necessitam, como saúde e educação, como você colocou no início. Perfeito. Queria que o André complemente, mas eu só queria lembrar a quem está nos acompanhando nessa transmissão que a qualquer momento vocês podem enviar perguntas aqui para nós através do nosso canal, do canal da CNM no Facebook, ou então através do nosso grupo no Telegram, o grupo dos agentes municipalistas. André, o que tu pode complementar aí em relação a essa introdução aí que o Telesca nos fez? Bom dia, gestor, bom dia, gestora, agente municipalista, bom dia, Telesca, Fernando, Guto. Eu acho que eu vou pedir permissão para o Guto para retomar um pouco como é que foi esse processo e essa nossa conquista, que acho que o ponto alto foi na marcha. A maior parte dos gestores e gestoras que lá estavam puderam acompanhar a assinatura dessa medida provisória pelo presidente da República lá na marcha, naquele evento. Essa demanda, a gente constituiu um grupo de trabalho aqui na CNM, o Guto participou, o Telesca também, Fernando, e mais um outro grupo grande aqui da CNM, e a gente diagnosticou como a primeira e principal ação para os novos gestores seria essa reestruturação da dívida. Esse seria o ponto, vamos dizer assim, o ponto que estava mais encalacrando alguma das administrações, mais ou menos umas 1000 prefeituras estavam com grandes dificuldades de liquidez por causa das retenções no FPM. Então nós fizemos um grupo de trabalho e desse grupo de trabalho nasceu uma proposta que foi encampada pelo deputado, se eu não me engano, foi o Hildo Rocha inicialmente. Depois o Herculano ele fez essa complementação, mas inicialmente a proposta que tinha os nossos pleitos para um parcelamento e também incorporava em contos de contas foi o deputado Hildo Rocha que encampou essa proposta e trouxe essa questão para o governo mais fortemente, né, para o governo avaliar essa demanda. E o que acontece? O governo em janeiro, se eu não me engano, no meados de janeiro, ele editou um refis que era o tal do PRT, a MP 766. Nesse refis, ele estava muito voltado às empresas. Ele trazia ali a possibilidade das empresas utilizarem 80% do seu prejuízo fiscal ou outros créditos tributários para abater dívida. E abrir um parcelamento de 120 vezes, que era esse caso que a Receita queria que as prefeituras aderissem. Estavam, vamos dizer assim, conclamando e estimulando as prefeituras a aderir a esse parcelamento de 120 vezes. Só que ele não tem desconto de juros e não teria nenhum outro benefício como estava sendo dado para o segmento empresarial e pessoas físicas e no parcelamento amplo, né? Então a CNM, o que ela fez? Ela não indicou esse parcelamento, a gente fez uma instrução aqui para que os prefeitos não aderissem porque a gente estava nesse processo de negociação. Então, muito bem, a resposta do governo a essa nossa iniciativa de pedir a não adesão à 766, bem como ao projeto Hildo Rocha, que nós apresentamos lá, foi a MP 778, que foram essas condições que o Telesca apresentou, e acho que com mais calma depois a gente vai esmiuçar aqui quais são o ponto a ponto que tem ali nessa medida. Eu só queria, então, colocar nesse sentido. Você teve o PRT, daí a gente veio com a nossa medida provisória 778 e, mais recentemente, o governo lançou um novo PRT, que é o PERT, né, que é o Plano Especial de Reestruturação Tributária, MP 783. Esse novo plano, ele trouxe condições um pouco melhores para as empresas também e, para quem consegue dar uma entrada maior, trouxe descontos significativos. Também a gente vai discutir com calma cada um. Mas a MP que a gente está indicando na CNM, para vocês entenderem, como tem alguns abertos, né, tem alguns refis abertos,
é o da MP 778, que é o nosso, específico para parcelamento previdenciário, tá? E específico para municípios e estados. Então acho que eu vou deixar aqui essa minha contribuição só para retomar um pouco da discussão e a gente entra depois no detalhe. Não, perfeito. Bom, Fernando, tu tem acompanhado aí ao longo do tempo o dia a dia, tu faz o atendimento do dia a dia dos municípios. Os municípios têm demonstrado interesse em aderir a esse parcelamento, tem surgido muitas dúvidas. Como é que está o volume aí de contato aí dos prefeitos com a CNM em relação a esse assunto especificamente? Bom, primeiramente, bom dia aos municipalistas, bom dia aos amigos da mesa. Fico muito honrado em poder partilhar aqui com vocês esse momento histórico, né, que é essa medida. E em relação ao que vocês disseram aí, é uma novidade, né? E toda novidade gera muitas dúvidas, principalmente para quem está do outro lado, né? Porque os prefeitos, com a situação que estão, eles querem resolver os problemas, né, do seu município. E muitas vezes, com esses problemas, existem soluções que é justamente a conquista da confederação. Bom, realmente há inúmeras dúvidas na qual a gente vai colocar aqui, tentar esmiuçar assim na 778, mas eu quero pontuar aqui uma dúvida também que eles tiveram e que a gente está atendendo muito, que são também a questão do regime próprio de previdência. Primeiramente, uma das bandeiras da confederação é a criação do regime próprio de previdência e a sua manutenção, né? Que a gente sabe que o regime próprio de previdência é muito econômico para o município. Então, os municípios que não têm regime próprio ainda, a gente pede, a confederação orienta que crie o regime próprio de previdência, para diminuir justamente essas despesas com a previdência. E em relação ao regime próprio, tem aqueles municípios, Guto e André Telesca, que ele tem dois parcelamentos. Ele tem um parcelamento com o regime geral e ele tem um parcelamento com o regime próprio. E como é que fica o regime próprio nessa situação, nesse contexto, né? A confederação brigou muito em relação a foi uma conquista marcante e, ao mesmo tempo, a gente tem que abarcar também o regime próprio de previdência com essa MP 778. E aí, por analogia, o Ministério da Previdência também estabeleceu o parcelamento em 200 meses com a portaria 333, que saiu agora recente, para os regimes próprios de previdência. Então, a gente quer deixar também o nosso munícipes, né, com tranquilidade para falar, você também vai poder parcelar lá a sua dívida com o regime próprio de previdência. Lembrando que a gente recomenda essa boa administração. Então, assim, a CNM está tendo uma demanda realmente de dúvidas, a gente está elaborando também perguntas e respostas, nota técnica, o nosso site a gente está alimentando aqui com essas possíveis colaboração para que o município haja com prudência em relação também ao que ele vai tomar, a decisão que ele vai tomar em relação aos parcelamentos, né? Então as dúvidas, é benéfico ou não é? Benéfico é sim. Agora depende da maneira como você vai buscar. A gente já teve em contato com a Receita, a Confederação também já está preocupado com essa demanda de municípios que está procurando a Receita Federal e alguns não estão tendo resposta da própria Receita, e a gente quer ajudar também a Receita nesse sentido de colocar os municípios informados, falar, não, você vai fazer isso, vai fazer aquilo. Então a gente vai desmiuçar com esse bate-papo aqui. Aí eu quero aproveitar que eu vou falar muito aqui da portaria 333, tá? Que trata especialmente do regime próprio, o que os municípios devem fazer. E a nossa bandeira é o regime próprio de previdência, Guto. Perfeito. Bom, então assim, vamos tentar resumir aqui para quem está nos acompanhando. Então nós temos, na verdade, 3 parcelamentos que são interessantes, que os municípios podem vir a buscar. O primeiro, que é o tema central, é a MP 778. Então, e aqui nós temos um prazo. Minha preocupação, a urgência de antecipar esse bate-papo para o dia de hoje foi justamente que hoje é dia 21, temos até dia 31 de julho para que os municípios possam aderir ao parcelamento do 778 com os benefícios que o Telesca já colocou no início. Então, vamos começar por esmiuçar esse parcelamento. André, existe alguma possibilidade? Eu sei porque eu já recebi essa pergunta de prefeito. Existe alguma possibilidade desse prazo ser ampliado? Vamos começar primeiro fazendo uma diferenciação, uma dúvida que tem surgido essa semana. Esse prazo é o parcelamento com o regime geral de previdência.
A portaria que saiu do regime próprio, o Fernando vai explicar isso, ela é uma portaria que não traz prazo. Então, teoricamente, só quando sai nova portaria, alterando as condições de pagamento, essas condições vão estar estabelecidas ali e vão ficar constantes até que saia a portaria alterando. Então, esse prazo de 31, ele é um prazo que foi trazido pelo texto original da medida provisória. Tá? Daí, uma crítica que a CNM fez à Receita é que ela demorou muito para fazer a regulamentação dessa medida provisória. E essa regulamentação acabou saindo na instrução normativa da Receita dia 7 de junho e na portaria da PGFN, quer dizer, a instrução normativa 1710, é bom o gestor anotar, porque a portaria é que vai trazer realmente o passo a passo do que precisa ser estruturado para se fazer o parcelamento. A MP ela traz as condições gerais e a portaria define e regula isso. Acho que o Telesca, que é advogado, pode explicar melhor como é que é essa relação entre esses instrumentos normativos. A MP ela traz condições gerais, a portaria traz exatamente como é que isso vai ser implementado, tá? Tanto a portaria quanto a instrução normativa. Então, dívidas com a Receita Federal, instrução normativa número 1710, de 7 de junho de 2017. A gente vai tratar dela daqui a pouco. Dívidas com a PGFN, que é a Procuradoria, são as dívidas que já fazem algum tempo e já estão inscritas em dívida ativa, já estão em execução de dívida. Ela é tratada pela portaria 645. Mas aqui também só débitos previdenciários ou se estenderia ao PASEP, por exemplo, também, André? Só débitos previdenciários. Só débitos previdenciários. A gente vai chegar ali daqui a pouco, como é que está a tramitação dessa MP no Congresso. Então a gente vai trazer ali tanto as demandas que a CNM, em nome do movimento, tem levado para a relatoria dessa MP, quanto as emendas que a CNM apresentou, mas no texto original é tudo restrito a parcelamento previdenciário. Tá? É um pouco diferente, por exemplo, dos chamados refis, dos PERTs, que são débitos tributários e não tributários, e isso engloba tudo. Aqui no nosso caso não, é previdenciário só municipal e estadual. O que acontece? A Confederação ela insistiu muito com a Receita para que se editasse rapidamente essas normas. A Receita acabou demorando um pouco e quando fez trouxe algumas novidades que a gente vai discutir daqui a pouco. Mas enfim, o prazo pode até vir a ser estendido, Guto, respondendo a sua pergunta, pode ser até que a gente consiga, através de emenda no projeto, estender o prazo ou de alguma forma regular isso na votação lá no Congresso. Mas como a data de votação do relatório está programada para o dia 6 de agosto, após o encerramento do prazo de adesão, o nosso conselho é que todos corram para fazer na semana que vem. Porque dia 31 é segunda-feira, então na semana que vem, quem não procurou a Receita Federal e a Procuradoria deve procurar na segunda-feira, terça-feira no máximo, porque leva um tempo até você se informar da dívida, você colher a melhor forma de aderir. A gente vai discutir como é que vai ser a adesão, se vale a pena você desistir de parcelamentos anteriores, se não vale. No geral, a gente tem dito que vale a pena porque a informação nacional que a gente tem é de que a dívida hoje monta os 75 bilhões. Tá? Isso, somando todos os municípios ali em conjunto, são 75 bilhões a dívida municipal previdenciária. 31 bilhões... Isso só com o regime geral. Só com o regime geral. Porque o regime próprio é caso a caso, né? Eles não têm essa consolidação, aí tanta questão de juros, depois a gente vai entrar, porque esses descontos de juros que eu estou falando aqui, eles são para o regime geral, tá? Regime próprio, não há desconto de juros. Há um parcelamento em 200 vezes, o Fernando vai explicar isso bem para a gente, mas não tem desconto de juros, porque juros também é aquela coisa, cada regime tem uma lógica diferente, não poderia uma norma nacional passar uma régua igualitária para todo mundo, como foi no caso do geral. No caso do geral, sim. A dívida com regime geral é de 75 bi, o desconto, quando você considera a composição dessa dívida, ele chega a 31 bi, que são os 80% de desconto nos juros e os 25% de desconto em multas e encargos. Então, pela magnitude desse desconto e pela linha geral
dos números nacionais, a gente está indicando sim esse parcelamento para quase todos os casos, né? Até quem fez o parcelamento de 2013 de 240 vezes, se você trazer esse parcelamento para um saldo devedor, e esse saldo devedor for composto de principal, juros e multa, e você apurar que esse desconto vai incidir sobre esse montante do saldo devedor de juros, com certeza você vai ver que a prestação, não só a prestação, mas como o montante total vai ser reduzido. Então, quer dizer, você vai sair de um saldo devedor X e vai para um saldo devedor descontado. Então, com certeza, a grande parte dos casos vai ser vantajoso. Bom, deixa eu só vou aproveitar aqui. Teve um alerta que o Fernando fez com relação à responsabilidade que o prefeito tem que ter ao assumir esses parcelamentos. E chegou uma pergunta nesse sentido, que eu acho que o Telesca vai poder nos ajudar. É uma pergunta que veio do Garibaldo Neto, do município de Buriti Alegre. Ele pergunta se pode se propor uma ação pública por ato de improbidade administrativa por parcelamento de débitos previdenciários atrasados e responsabilizar o prefeito anterior por parcelar esses débitos no último mês da sua gestão, no caso dezembro de 2016, e acredito que então inviabilizando as condições da atual gestão. Como os tribunais superiores estão analisando essa questão? Tu tem alguma informação sobre isso, Telesca? Como é que você vê essa questão? Você pode só repetir, ele teve um parcelamento no final do último ano da gestão anterior. Exatamente, entendo que o prefeito que estava saindo fez um parcelamento, aquele parcelamento comum em 60 meses, né? Para tirar a certidão. Exatamente, e entregou o pagamento desse parcelamento para a atual gestão. E acredito que deva ter sido com parcela, como não tinham condições favorecidas, deve ter atrapalhado aí o início da gestão. Olha, uma ação por improbidade administrativa, ela requer uma coisa chamada dolo, né? Para o gestor ser acusado e ser responsabilizado e posteriormente condenado por improbidade administrativa, ele precisa que na sua ação esteja a intenção de prejudicar o município, de prejudicar as finanças municipais. Eu não acredito de maneira... E esse é o entendimento dos tribunais superiores, aqui respondendo já especificamente o Garibaldo que nos perguntou isso. Então, os tribunais superiores, assim, de uma maneira geral, é óbvio que o caso específico a gente tem que observar como foi feito. Mas, de uma maneira geral, o Superior Tribunal de Justiça vem entendendo que para a caracterização da improbidade administrativa deve haver o dolo. O que é o dolo? É a intenção do agente em prejudicar a finança municipal. Ou o gestor futuro, enfim, ele ter imbuído na ação dele algum tipo de má-fé, alguma coisa que vá fazer com que seja prejudicadas as finanças municipais. Bom, então isso é a primeira resposta de uma forma genérica ainda. Agora, se o gestor no final do mandato acabou fazendo um parcelamento, agora é a oportunidade deste parcelamento ser colocado nesse novo parcelamento nosso. Então, eu acho que é mais importante para o gestor que está no comando hoje da prefeitura, ele se preocupar em colocar as finanças em ordem, pegar esse parcelamento que pode ter sido mal feito, pode ter sido financeiramente ruim para o município, e colocar ele agora nesse parcelamento novo. Eu me atentaria mais, até pelo prazo exíguo que nós temos, em fazer esse tipo de adesão nesse momento, pegar esse parcelamento que foi feito no ano passado e trazer para agora. Eu acho que é mais importante ele se preocupar com isso no momento. Só aproveitando a posição Telesca, assim, juridicamente a gente não vai aqui entrar em mérito, mas com certeza, só para reforçar o que o Telesca coloca, a gestão é uma coisa continuada, né? Principalmente em termos, quando a gente vai pensar em termos financeiros e endividamento, que é algo de longo prazo, esse parcelamento ele não vai se encerrar nessa gestão. São parcelamento
200 meses, então ele vai passar para as gestões anteriores, assim como o prefeito que assumiu agora pegou o parcelamento de gestões anteriores. O caso do parcelamento ter sido feito em dezembro, último dia, essa discussão acho que tem que ser mais bem aprofundada, mas o fato é que, independente disso, o prefeito deve sim transformar todos os parcelamentos e débitos que venha a ter com o regime geral nesse novo parcelamento da 778. Isso é assim, como economista, a minha indicação é essa. Independente do conflito, independente da relação que haja com o ex-prefeito, a gestão ela tem que ser pensada de forma continuada. Então, a melhor forma agora é trazer todo esse saldo devedor para esse parcelamento novo, e isso tem que ser feito na semana que vem, independente de discussão jurídica, independente de qualquer coisa. Se houver algum avanço no Congresso Nacional em relação às emendas que foram apresentadas, em relação às mudanças que queremos tentar conseguir na MP, mesmo quem já aderiu vai ter como acessar esses benefícios, isso vai ser equacionado. Então, assim, a semana que vem é a semana certa para se fazer isso, independente de qualquer discussão dentro do município. Bom, deixa eu só... Tem mais uma pergunta aqui do Tony, que é de São Francisco, Minas Gerais, que eu acho que mais ou menos já foi abordada por você nessa resposta. Ele pergunta se ele migrar do parcelamento da Lei 12.810, se ele migrar para esse parcelamento, ele perderia algum benefício? O Doni? Tony, o que você deve fazer é procurar a Receita Federal e buscar qual é o saldo devedor desse parcelamento. Tá? Diante dessa informação do saldo devedor, você precisa saber qual é a composição desse saldo devedor. Qual é a distribuição dele entre principal, que é a parte que não tem desconto, o total de multa e o total de encargos. Porque aí você vai saber de que forma essa adesão vai te beneficiar. O que tem muita gente, assim, os prefeitos que têm me ligado, tem tido alguma confusão no sentido do seguinte: esse ano você tem uma entrada de 2,4% do total do montante da dívida. Tá? Essas 6 primeiras parcelas. Esse montante ele não tem desconto de juros e não tem desconto de multa. O que acontece? Às vezes é passado por prefeito esse montante de entrada que acaba sendo maior do que a parcela que vai se iniciar em janeiro do ano que vem, janeiro de 2018. E isso tem levado o prefeito a achar que esse parcelamento não traria benefícios, porque às vezes a entrada fica uma parcela maior do que o que o município vem pagando. Nesses casos, por exemplo, que quem parcelou lá em 2013 em 240 vezes. Mas o que acontece? Se você for olhar a projeção das próximas parcelas, aquilo que eu falei, né, a gestão continuada, vocês vão ter mais 3 anos dentro dessa gestão, a partir de 2018, e mais as próximas gestões, o parcelamento tende a ser mais benéfico sim do que o de 2013. Até porque se você pegar esse saldo devedor, você incorpora desconto. Agora, se a Receita colocar para você que dentro do saldo devedor só tem principal, não tem juros e multa, que eu acho que a Receita, na maioria dos casos, não está fazendo isso, aí sim dá para se avaliar se valeria a pena ou não, dependendo da prestação. Mas você pediu qual é o saldo devedor lá, para ser equacionado o parcelamento de 2013. Tem a composição boa de juros, de multa, esse parcelamento aqui é mais vantajoso. Bom, logo após a marcha, quando foi assinada a medida provisória, Fernando, justamente houve um movimento. Nós temos aí cerca de 2.000 municípios no país que estão no regime próprio de previdência. Então, na sequência que se equacionou a questão do regime geral, e como tanto o André e o Telesca têm reafirmado aqui, em condições muito vantajosas em relação aos parcelamentos anteriores, os municípios que estão no regime próprio também começaram, bom, e como é que eu não vou ser beneficiado? É só quem está no regime geral? Como é que é isso? Então, o Fernando já traz aqui que foi editado, como já estava nas conversações lá durante a marcha, uma portaria que estende os benefícios, pelo menos o prazo de parcelamento,
aos regimes próprios de previdência. Quais outros benefícios que a portaria traz aí, Fernando, e por que vale a pena? Como é que está em relação aos regimes próprios de previdência, então, essa possibilidade de parcelamento? Bom, primeiro eu quero só colocar um ponto interessante na pergunta do Garibaldi, que saiu a portaria, a medida provisória, mas ela também prevê uma punição se não for paga as parcelas. Então, para deixar tranquilo, que parece assim, está só beneficiando o gestor, mas o gestor agora ele também tem que andar na linha, né? Então foi uma conquista, mas a gente também depende muito do gestor para que funcione, porque depois o próprio governo vai ficar analisando, estão fazendo parcelamentos especiais e vocês não estão cumprindo. Então a gente pede essa responsabilidade, a partir do momento da assinatura de qualquer parcelamento, que se faça na sua administração da melhor maneira possível, para que não fique agindo com um dolo, né, talvez. E no regime próprio de previdência também das preocupações justamente dos servidores. O meu regime, o prefeito fica deixando de passar o valor. Eu quero deixar o servidor bem tranquilo que a partir do momento que o prefeito parcela um valor, não estou dizendo que isso vai ser benéfico, tá? Mas ele vai ter que pagar. O gestor que assumir vai ter que pagar, porque aquele dinheiro que ele deixou de passar para o regime próprio de previdência tem dono. É para pagamento de aposentadoria e pensão. Por isso que o regime próprio de previdência, ele bem administrado, ele transforma a economia do município. Os benefícios, Guto, em relação a esse número de parcelas de 200 meses, são inúmeros. Primeiro, a portaria ela não tem prazo, como o André já colocou aqui, pontuou para a gente, né? Então a portaria ela só vai perder o prazo se entrar uma nova portaria, porque ela alterou aqui justamente a 204, né, e a 402. Então assim, o que o prefeito, o que o município tem que fazer para poder ver o seu parcelamento, que é diferente do regime geral, né? Ele tem o seu fundo de previdência próprio ou o instituto. Então ele tem que procurar o seu instituto ou fundo de previdência, que ele já tem os valores não repassados, que eles preenchem no sistema CadPrev do Ministério da Previdência, que inclusive eu quero pontuar aqui que alguns municípios estão ligando com essa dúvida. Olha, está falando do prazo aqui. O prazo que está lá na portaria, pessoal, é o prazo a respeito do sistema CadPrev, que o Ministério da Previdência, eles têm 30 dias para colocar o sistema em funcionamento. Qual é esse sistema? É o sistema que o Fundo de Previdência preenche lá, né, o sistema CadPrev, para poder informar o Ministério. É assim que o Ministério fiscaliza os fundos próprios de Previdência e os institutos. Então, esse prazo aqui é meramente do Ministério da Previdência. Vocês não devem se preocupar com o prazo. O que vocês devem se preocupar é realmente consolidar essa dívida da Prefeitura com o seu fundo próprio de Previdência e fazer o parcelamento no projetinho de lei e mandar para a Câmara. Esse parcelamento vai ter que passar pela Câmara. Tá? Então a gente pede que não tem prazo, vou deixar para lá para o final. Não tem prazo, mas vamos começar a fazer agora, porque a gente sabe que tem um recesso agora legislativo, né? Mas já deixa tudo preparado. Quando voltarem, vai surtir uma discussão lá na Câmara Legislativa. E a gente sabe que tem oposição, que o prefeito vai ter dificuldade às vezes em aprovar, mas eu quero deixar bem claro para essa oposição de que se trata ali dos servidores do município, se trata de um regime que é econômico para o município. Então, assim, converse. A melhor forma de aderir a esse parcelamento e, ao mesmo tempo, aprovar na Câmara, na sua Casa Legislativa, é conversar, e conhecer o Instituto, conversar com os servidores, fazer audiências públicas a respeito disso mesmo, né? Porque existe uma punabilidade também para o prefeito que não arcar com seus compromissos. E a Confederação, ela traz esse benefício, luta pelo municipalismo, luta pela economia nas prefeituras, mas a gente também depende do outro lado, depende da sua responsabilidade. Então, assim, os benefícios são esses, o número de parcelas, não há redução de juros, como o André colocou aqui. Por quê? Porque o regime próprio de previdência ele tem que cumprir uma meta atuarial de 6% ao ano. Então, quando se faz um parcelamento, você vai utilizar lá juros simples, juros compostos, IPCA, Selic. Então, você vai verificar qual é o índice que você vai adotar ali no seu parcelamento. Diante disso, o Ministério vai estar de olho se esse índice está cumprindo a meta atuarial, né? Porque existe um equilíbrio financeiro atuarial para ser mantido. O atuário responsável pelo seu cálculo atuarial do Instituto ou do Fundo de Previdência, ele também pode orientá-los a respeito desse parcelamento. Olha, está cumprindo, porque quando o sistema CadPrev estiver funcionando, Guto, é onde o Ministério vai fiscalizar. Se tiver algum parcelamento fora dos padrões,
o Ministério vai notificar o município. Notificando o município pode ser prejudicado em relação ao CRP, que é o Certificado de Regularidade Previdenciária. Sem o Certificado de Regularidade Previdenciária, vem de novo, fica irregular no CALC. E aí vem aquele processo administrativo. Consegue acessar daí as transferências voluntárias. Isso. Fica bloqueado. Fica bloqueado. Eu acho que a palavra-chave, Fernando, que tu trouxe é responsabilidade. E eu até, em relação a 778 também, o prefeito, o município que aderir, tem o benefício da redução de juros e multas. Mas aquele que não cumprir com o parcelamento, perde esse benefício. Não é isso, André? Exatamente. Só complementando o Fernando ali, aquilo que o Fernando coloca, né? Quem lê a portaria 333, essa do regime próprio, pode se confundir um pouco com um artigo 3º, o parágrafo 3º do artigo 5º, que diz que a lei, nesse caso a lei municipal, que vai passar na Câmara, poderá autorizar a redução de juros. Só que como o Fernando colocou bem, e segue aqui dizendo, respeitado como limite mínimo a meta atuarial. Então você vai depender dessa redução de um cálculo atuarial. Então praticamente vai depender da situação financeira que se encontra cada fundo próprio para ver se vai poder ter desconto de juros. Por isso que esse juro vai ser definido localmente, não vai ser definido aqui por regras nacionais, gerais. Deixa eu só, aqui o Tony, que já tinha feito a pergunta antes sobre a migração dos benefícios, ele participou de uma palestra na Associação dos Municípios de Montes Claros, e um analista da Receita Federal teria informado nessa palestra que a desistência, a troca do parcelamento lá da 12.810 para a atual, para a MP 778, provocaria um acréscimo no saldo devedor de 40%, que teria que ser dividido nessas parcelas de 2,4%. Existe alguma coisa nesse sentido, Telesca? Olha, ele fez um parcelamento na 12.810 e pelo cálculo que foi apresentado, haveria então um acréscimo de 40% no... O que ele participou de uma palestra. Certo. Entendo que o analista da Receita deve ter dito como uma regra geral, mas eu não acredito. Eu não acredito nisso, não. O que eu acredito é que, porque a 12 depende do tamanho da dívida, depende do tamanho do impacto dos juros na dívida da 12.810. O que eu, de maneira geral, que a gente tem que falar aqui sobre de forma geral, eu acho que o que o prefeito tem que fazer, o contador, o jurídico, eles têm que pegar os parcelamentos, e aquilo que o André falou no início, você vai ter um consolidado e fazer uma conta, o que ficar melhor para o município, o contador, junto com o prefeito e com a equipe, vai poder, o gestor municipal vai fazer uma opção em qual a dívida que é a melhor para ser paga. Existe um consolidado dessa dívida dele, essa dívida vai ser transposta para a nova e vai ter um abatimento de 80% dos juros dela, né? O que ele pode ter, o que esse contador, o que esse auditor pode ter dito é que não, talvez para o caso específico não valesse a pena, às vezes não vale a pena mesmo. Mas de maneira geral vale a pena a adesão na 778. Eu não consegui compreender exatamente qual é o ponto, mas para deixar bastante claro pegar isso é fácil, é uma conta que tem que ser feita. O que é melhor? Às vezes realmente o parcelamento que... Eu vou pegar um caso concreto. Ontem lá no meu escritório aconteceu isso. Tinha um cliente que tinha o parcelamento de 60 meses, esse ordinário, e iria entrar no parcelamento o refis novo para dívida, para a empresa privada. Eu estou dando um exemplo que pode ser parecido com o que está acontecendo aqui. Então, o contador falou, olha, não vale a pena você entrar no refis novo, porque você já está no final do parcelamento, e estando no final do parcelamento você não vai ter tanto benefício assim. Então é melhor você continuar nesse. Isso foi o que foi dito para mim ontem. Talvez seja o caso desse município específico aí. Eu eu vejo assim, eu acho difícil também, teríamos que conhecer o caso concreto para poder afirmar 100% de certeza, mas é pela primeira vez que se tem desconto de juro e multa nesse montante. Então
eu acho muito difícil que a migração do parcelamento antigo para o novo venha gerar qualquer tipo de acréscimo. Temos que ver o caso específico para poder respirar. Então, o mais recomendável, Tony, é ir à Receita Federal da sua região, puxar o espelho ali de como é que está a situação do endividamento e aí, exatamente, fazer a projeção de como ficaria o novo e aí o município optar pela condição mais vantajosa para si. Exatamente, Guto. Só para complementar, sempre vai ser caso a caso. Então, acho até estranha essa indicação geral assim do auditor. Porque que acontece? Isso tem dado um pouco de dúvida e isso suscitou até um ofício que enviamos à Receita, ainda não tivemos resposta nesse sentido. Por exemplo, em 2013 houve 50% de desconto nos juros e 100% de desconto nas multas e encargos, quando foi consolidado isso, tá? Qual é a dúvida? Se houver rescisão ou na verdade troca por parcelamento, ele perde aquele desconto todo lá e aí se aplica esse novo desconto, ou você pega simplesmente o saldo devedor que tem agora, né, nas parcelas ainda que restantes, e esse saldo devedor ainda vai estar composto de juros, é aquela coisa que eu coloquei no começo. Então, quer dizer, você tem que ir na Receita e ver como é que a Receita está fazendo essa troca. A Receita não respondeu a gente, mas o certo seria a Receita manter aquele parcelamento lá de 2013 no saldo devedor, aqueles descontos que foram dados lá, e pegar e transformar isso num saldo devedor, junto com a dívida corrente, outras dívidas, trazer isso de uma forma consolidada, que esteja composta novamente, principal, juros e encargos, para você ver qual é o efeito que esse parcelamento teria de redução da dívida. Com certeza, grande parte da dívida, desses 75 bi que eu coloquei, foi parcelado em 2013, tá? Foi o primeiro ano de mandato da gestão passada. Pelos dados nacionais que a Receita colocou para a Confederação, que daria os 31 bi de desconto, com certeza a interpretação é de que aqueles descontos dados em 2013 se mantêm e você traria isso para um desconto novo. Então, eu te aconselho assim, respeitando o auditor, não sei qual foi o critério que ele utilizou para fazer essa indicação geral, né? Ele teria que fazer esse cálculo caso a caso. Eu sugiro que você procure a Receita Federal e decomponha o seu saldo devedor da forma como eu estou te colocando, porque aí você vai ter ideia do tamanho do desconto que você vai ter. Então, assim, talvez nos casos em que o parcelamento esteja no final, algo nesse sentido, não vale a pena, porque você vai estar esticando por um longo prazo algo que você vai liquidar logo e às vezes o desconto já está no final, já foi incidido desconto, não tem juros. Então, se não tem juros, já tem menos desconto. É aquela coisa, dívidas mais antigas, por isso que caso a caso é importante. Dívidas mais antigas, elas vão ter uma composição de juros e de multa maior. Dívidas mais recentes, elas não vão ter tanto peso da multa e juros. Então significa o quê? Dívidas mais recentes ou parcelamentos mais recentes que não tenham muitos juros e multa dentro da sua composição, podem não valer a pena porque os descontos não vão ser tão significativos. A maior parte é principal. Então, assim, a nossa indicação é o seguinte: procure a Receita, levante essa relação de débitos. No anexo 2, para quem tem dívida com o regime geral da Instrução Normativa 1710, ele coloca lá que você vai ter que pontuar aquilo que você quer aderir. Você pode selecionar aquilo que você quer aderir. Só que a Receita precisa te dar essa relação dessa forma, com o saldo devedor estruturado dessa forma. Então, assim, estamos com prazo realmente exíguo. Se o município ainda tem que fazer o levantamento, qual é o teu sentimento, Fernando? A maioria já fez, já entrou em contato com a Receita? Como é que está essa movimentação? A procura está sendo bastante significativa, realmente, justamente com essas dúvidas que persistem, né? E a gente tem uma preocupação realmente sobre as informações da Receita com os municípios. Por exemplo, tem alguns municípios que estão tendo dificuldade, até mesmo com a Receita. Eu queria até colocar uma situação que você colocou aí sobre essa palestra do auditor, talvez tenha sido um caso realmente isolado. Eu acredito que seja, porque uma portaria como essa aí, que tem uma benefício, tanto é que teve um prefeito, vou colocar até aqui,
que ele ligou e falou, olha, essa portaria de vocês aí é benéfica, né? Eu falei, mas eu não tenho dívida, como é que eu faço? Ele quer dizer, chega a ser tão benéfica que ele quer utilizar. Quer parcelar sem ter dívida. A gente falou, não, prefeito, realmente... Não, você não tem que você está andando na linha e continue na linha, isso é importante. Você vai ter. Você é um privilegiado. Você é um privilegiado, você tem um resultado lá na frente e seu município está saudável em relação aos outros, né? Então, assim, é justamente nessa situação. A Receita, a gente sabe que o número de servidores é pouco para poder atender a demanda de municípios que estão na situação econômica dificílima. Então, a nossa preocupação é justamente que os municípios corram até a Receita. Essa procura está sendo feita. Tanto é que a gente ainda não tem um consolidado de quantos aderiram, quantos buscaram, porque ainda está se fazendo um estudo, está tramitando, na verdade. Essas dúvidas de que compensa eu fazer um novo parcelamento, sendo que essa aqui está faltando apenas 50 parcelas. Então, é igual o nosso amigo Telesca comentou ali. Procure o seu jurídico, o seu contador, faça o cálculo e aí você verifica. Gente, o prefeito ele precisa de vocês, ele precisa ser assessorado para ele poder assinar. Após a assinatura, ele está colocando ali a responsabilidade de poder administrar o município. E vocês fazem parte dessa responsabilidade, não é só o prefeito, é o município de vocês. Então, assim, a gente pede que faça todas, procura realmente, tira dúvidas, liga para a confederação, a gente está atendendo. Algumas coisas a gente não vai poder ajudá-los porque a gente não tem os números e ao mesmo tempo a CNM ela não vai fazer o cálculo para vocês. Vocês têm essa possibilidade de fazer o cálculo sim, tem um contador, olha, o consolidado, a Receita tem essa informação, insiste em pegar essa informação com a Receita, ela é obrigada a passar essa informação para vocês. Deixa eu ver, Fernando, nós somos, o bate-papo, o assunto é tão instigante aí que a gente vai falando e o tempo passa rapidamente. Então nós temos ainda 7 minutos de programa. Eu sei que Telesca, André, o que os municípios então dentro desses 10 dias têm que fazer para não perder essa grande oportunidade? Eu vou primeiro assim, no que eu acho mais relevante, que é o seguinte, é aquilo que o Telesca já colocou, o Fernando também. Quando você adere a um parcelamento desse, você vai olhar a lei, você está permitindo que a Receita retenha no FPM também aquele saldo corrente. Então, aquilo que é devido do exercício, do mês, aquilo vai ser retido no FPM se você não pagar a guia. Então, assim, você deixar de pagar a guia, a gente vai estar até conseguindo no Congresso retirar uma cláusula ruim, que era assim, se você não pagasse a Receita já poderia rescindir o contrato. Mas a gente vai estar conseguindo tirar isso, vai ficar aquele rescisão em caso de 3 consecutivas ou não. Pague normalmente, porque você vai ser retido no FPM. Então, pague normalmente para não ensejar a rescisão. Se a gente for olhar o histórico de rescisão de contrato, ele é muito alto. Você vai olhar para a própria projeção orçamentária que a Receita faz em relação ao efeito orçamentário de um parcelamento desse tipo, eles costumam incluir 15% de rescisão por ano. Ou seja, 15% dos contratos são rescindidos a cada ano. Isso é muito ruim, porque você vai estar remontando todo o saldo devedor e vai estar perdendo todo esse benefício de desconto de juros. Então, parcelou, seja regular. Seja regular. Vai ter um caso ou outro que a gente sabe que o município entra em dificuldade fiscal grave, aguda, mas a parcela está limitada a 1% da RCL. Foi uma conquista nossa, foi uma imposição que o presidente Paulo, na negociação com a Fazenda, fez, e que é muito significativo, porque limita a um nível, o parcelamento mesmo, ele limita a um nível razoável. Se você for olhar o corrente, às vezes chega a 10%, chega a 8% da receita corrente líquida, aquilo que você paga todo mês. Então, o parcelamento não vai ser o seu problema fiscal. Mantenha esse parcelamento, pague em dia e, com certeza, no final da sua gestão, a coisa vai estar mais organizada. Até porque, André, pelo que eu lembro, quando estava discutindo a redação, os estudos do próprio Ministério da Fazenda, era que um número significativo de municípios conseguiria zerar sua dívida através desse parcelamento em um prazo curto, né? Eu não diria zerar a dívida, mas equacioná-la, porque o que tem hoje às vezes você tem municípios que têm uma composição muito diferente. Você tem um parcelamento de 2013, tem um parcelamento feito 60 vezes, tem esse caso que ele colocou que o prefeito em dezembro fez um parcelamento regular de toda a dívida para entregar a gestão, tira com a certidão, né?
que são casos assim, eu indico o seguinte: reestruture tudo. Aproveita a semana que vem, reestruture tudo nesse parcelamento, porque independente de tudo, se você consolida tudo aqui, você vai estar limitado a 1% da RCL. Se você tiver vários, você vai estar limitado a 1% da RCL aqui e mais os demais parcelamentos que você quiser manter. Então, a minha sugestão é que você aproveite essa oportunidade para se organizar. O parcelamento ele não vai ser um impeditivo da sua gestão, porque ele está limitado a 1% da RCL. E você vai ter dificuldade de fomentar novas dívidas. Por quê? Porque existe a previsão de retenção daquela valor que você tem que pagar corrente no FPM. Então não adianta tentar não manter, e eu acho que judicializar para tentar não pagar também não está sendo uma opção boa. É melhor equacionar isso. E solução fiscal mesmo é o que o Fernando coloca, é regime próprio. Lá sim você vai poder fazer uma gestão, você vai poder fazer poupança, você vai poder fazer economia. No regime geral não tem economia. É aquele valor, você não tem incomodação, mas também você vai estar pagando muito sempre. É assim que funciona. Telesca, vamos aí para os minutos finais. Considerações finais, voltando ao início então, a pergunta que você me fez, qual seria a grande novidade? Eu acho que o André respondeu aí. Do parcelamento, tem esse detalhe que fugiu no início da explanação. E o parcelamento ele vai ter uma limitação na parcela de 1% da receita corrente líquida. Isso é um avanço muito importante. Eu aproveitaria esses minutos finais para incentivar os gestores municipais a aproveitarem essa última semana, não pensarem que esse parcelamento vai ser prorrogado, porque não há nenhum tipo de garantia. Nós estamos buscando que o prazo seja prorrogado para a adesão, mas não há nada não há nada de concreto nesse sentido. Então aproveitem esta última semana, refaçam, vão até a Receita, projetem as suas dívidas e ingressem. É importante o ingresso nesse parcelamento. Em 90% dos casos, assim, falando de uma maneira geral, esse parcelamento é benéfico. Foi uma grande conquista da Confederação e seria importante que fossem cumpridos os prazos. Os gestores também têm que cumprir com a sua obrigação. E ele é um parcelamento que pode ser rescindido de maneira na terceira parcela não paga. Então, também tem essa preocupação do gestor aderir ao parcelamento, mas continuar com o seu pagamento, porque é um benefício que nós não sabemos quando que nós vamos ter novamente, se é que teremos. Muito obrigado, um abraço a todos. Bom, deixa eu só uma última pergunta aqui. Os agentes estão perguntando para qual e-mail, telefone eles podem encaminhar dúvidas aqui para a CNM, Fernando. Perfeito. O e-mail é atuarial@cnm.org.br ou previdência@cnm.org.br. E em relação a isso, eu quero agradecer também a composição da mesa aqui, até esclareceu até dúvidas que a gente também tem, né? O Ministério da Previdência já disponibilizou, pessoal, o modelo de projeto de lei desse parcelamento especial. Está lá no site da Previdência, que é www.previdencia.gov.br. Está com esse modelinho lá, então quem já puder baixar esse modelo e começar a buscar esses valores lá do regime próprio, já o façam. A gente pede que o faça, mesmo com esse recesso legislativo. E, pessoal, nos procurem, realmente, coloca essa demanda para a gente aqui. O telefone aqui da Confederação é 2101-6000, tá? Vocês podem ligar e procurar os técnicos para que nós possamos tirar essas dúvidas. E conte conosco, a gente está muito feliz em poder estar fazendo esse bate-papo aqui para poder esclarecer para vocês, porque é o nosso trabalho, a Confederação está disponível para vocês. Um abraço e eu agradeço aqui o convite. Bom, quando o tema é relevante, o tempo passa muito rápido. A gente chega aí ao final de mais um programa. Eu gostaria de agradecer a participação do Fernando, do André, do Telesca. Eles estão à disposição aqui de vocês, então, através dos e-mails previdencia@cnm.org.br ou atuarial@cnm.org.br ou através do telefone, é o 61 DDD aqui de Brasília, 2101-6000. Todos eles estão aqui à disposição para suprir quaisquer dúvidas e fiquem atentos, não percam o prazo, aproveitem a oportunidade. Acho que é uma grande conquista da CNM que só faz sentido se vocês aderirem e participarem. Então, agradeço a audiência de todos e na próxima sexta-feira estaremos de volta com mais um bate-papo na CNM. Bom final de semana a todos.